Vamos ler esse texto, esses 15 versículos nessa noite, e eles estarão baseando o nosso pensamento, o nosso estudo no nome de Jesus. Gênesis 45, do 1 ao 15. Que diz o seguinte: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também na casa de Faraó. E disseram a seus irmãos, disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Para quê? Para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos e o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vedes por vós mesmos, eu, meu irmão Benjamim, vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai, meu pai, toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazeis descer o meu pai para cá, para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos foram falar com ele, e falaram com ele. Amém? Pastor, o senhor quer falar o que com esse texto nessa noite? O mais improvável para a lei. Lembrando que a vivência de José, né, no Antigo Testamento, era a lei, era o ódio, era o rancor, tá certo? Era o dente por dente, me bateu, eu bato de volta, me feriu, eu firo de volta. Eu quero falar da graça. Graça. A graça de Deus, a charia de Deus, o favor imerecido de Deus na vida do ser humano. E nada melhor para falar isso do que quando a gente para pensar nesse texto, para falar dessa situação, dessa realidade. A graça de Deus em ação, aonde ela não havia sido ainda ensinada, Jonathan. Ninguém aqui pode dizer: não, mas eu escutei sobre a graça. José não poderia dizer: não, mas o meu pai Jacó me ensinou sobre a graça. A minha mãe me ensinou sobre a graça. Não, aqui no Egito, Faraó me falou sobre a graça. Não. De forma alguma. Mas você vai encontrar o ensinamento, a graça, quando não se falava de graça. Ela existia no coração daqueles que estavam próximos a Deus. Ela existia e ela existe na vida daqueles que chegam perto do Senhor para entender a sua situação, para entender o seu estado de ser humano pecador, de ser humano imerecido, de todas as coisas boas que tem sobre a sua vida. Muitas das vezes, nós nos prendemos àquilo que nós achamos que ser. Fulano é bom, ele merecia isso. Cicrano, uma pessoa boa merecia isso. Mas a Bíblia declara que todos nós somos pecadores e destituídos fomos da graça de Deus. A Bíblia declara que todos nós precisamos nos aproximar de Deus, e essa aproximação de Deus vem através do seu Filho amado, do seu Filho bendito,
Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos compreender isso, irmãos, a graça. A graça em ação, quando ela não era ensinada, quando ela não era ministrada. E o que me dói muito em falar sobre isso, em ver uma dinâmica como essa. Porque José, aqui, era o cara que tinha tudo para ter um coração mais rancoroso. José, aqui, era o cara que tinha tudo para ter um coração mais vingativo. José, aqui, era o cidadão que tinha tudo para agir com a maior crueldade, porque o que ele sofreu por conta dos seus irmãos. José, ele era odiado pelos seus irmãos porque ele não aceitava o errado. Já imaginou isso? O pai dizia, vai ver lá o que é que teus irmãos estão fazendo com o rebanho, porque eu não confio neles não. Eles vão chegar aqui e dizer que venderam 10 ovelhas, mas eles venderam 20. Porque os irmãos de José não agiam da maneira correta. E o pai de José confiava em José, vai lá ver. Fala, vai, vem ver a gente aqui, ó, o falador, o invejoso. José, a quem Deus deu sonhos de liderança, de dominação sobre a sua família. Quando ele revela os sonhos que o Senhor deu para ele, sobre a colheita, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, e todo mundo entendeu que José estava dizendo, José vai dominar. É esse José, que quando você vai procurar as falhas, quando você vai procurar os erros de José, você não vai encontrá-los. Você vai encontrar José sofrendo. Você vai encontrar José padecendo por se manter íntegro. Quantas das vezes na nossa vida nós já tivemos esse pensamento? Parece que quanto mais eu quero fazer as coisas certas, mais as coisas ruins vêm sobre mim. Já parou para pensar sobre isso? Certo dia alguém chegou e me disse, pastor, olha, eu resolvi orar mais, eu resolvi buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, andar da maneira correta como a palavra me ensina, mas parece que era uma coisa que quando eu comecei a fazer isso, tudo começou a dar errado, as coisas começaram a ficar pior. Esse era José, íntegro em casa, levou uma surra, foi ameaçado de morte e acabou sendo vendido como escravo. Esse José, que como escravo manteve a sua integridade na casa de Potifar, e como resultado de manter a sua integridade, o que recebeu? Ele foi caluniado e preso. E mesmo na prisão, José decidiu se manter em retidão. E chega nesse ponto aqui, diante dos seus algozes, e José vai fazer aquilo que muitos deveriam aprender com ele. Nos eventos, irmãos, na vida de José, nós vamos ver a graça agindo, alcançando uma família através daquele que mais foi maltratado. Certos autores, certos estudiosos dizem que as ações de José, elas prefiguravam a Cristo. As ações de José, elas eram a figura imposta de Cristo para as nossas vidas. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre essa dinâmica. Primeiro, um sentimento não revelado. Até o capítulo 45 você vai ver José trabalhando e tratando com seus irmãos. Eita, olha só que tia. Sabe? E tratando sem seus irmãos, estava lá. E José sabia quem eram eles, mas eles não sabiam quem era José. Até parece se encaixar num ditado, né? Bem nosso. Quem bate, mas quem apanha, você lembra sempre, meu irmão. Sempre. Nunca esquece. Não é? Estava lá José diante dos irmãos, os irmãos nem lembravam quem era José. Estava diferentão demais o tal de José. Ele sabia quem era, mas os irmãos... Ele olhou e viu os seus algozes, os seus irmãos. E os irmãos olharam para José e viam o quê? Um governante, um cara de autoridade. Jamais eles imaginariam quem era aquele cidadão. Jamais eles pararam para pensar quem era aquele homem.
Sabe, irmãos? Então a gente precisa olhar para essa dinâmica. José poderia ter feito ali o que ele quisesse. O sentimento de José era outro. José, ele não tinha a obrigação de dizer que ele era José. Ele poderia simplesmente ter pego, os irmãos foram buscar comida, pega a comida, dá dinheiro de volta, manda embora esse povo. Quero mais conversa com esse povo. Não quero mais saber desse povo. Esses caras me maltrataram, mesmo sabe o que eu apanhei, sabe o que eu sofri por causa desses caras. Não quero papo com eles não, manda embora. Ele não tinha obrigação de se revelar. Ele poderia ter julgado os seus irmãos pelo que ele fizer, pelo que eles haviam feito a ele ou não. Podia. Rapaz, esses caras fizeram tanto. Espera aí que o justo. Já parou para pensar? Muitas vezes você quer julgar com a sua justiça. É por isso que eu estou falando de graça. É por isso que a gente entende que graça é o favor imerecido. José poderia ter feito o tribunal do José e ter dito: vocês me bateram, vocês tiveram inveja de mim, vocês quiseram me matar, vocês me venderam como escravo, vocês sabem o que eu sofri? Eu saí da casa do meu pai, eu saí de uma posição de autoridade, eu saí de ser um filho honrado e exaltado para me tornar um escravo. E como escravo fui vendido no Egito. Você sabe o que eu passei por causa de vocês? Ele poderia usar a sua justiça naquele momento e julgar os seus irmãos e condená-los. E muitas das vezes é o que nós queremos fazer, ou não é? E em sã consciência, nós que estamos aqui, você que está em casa, e em sã consciência, quem condenaria José? Quem condenaria? Você condenaria, Jonathan? Você condenaria a menina Priscila? Ninguém condenaria José. Porque ele havia, porque foi difícil, né? Porque ele havia julgado e exercido o seu direito de justiça sobre aqueles que fizeram tanto mal a ele. E aí, irmãos, quando a gente para falar sobre a graça, quando a gente para pensar o que é graça, mediante a isso que está escrito aqui, caramba, olha só a diferença de uma ação cristã de verdade. Um cristianismo sem Cristo está ali, mas estava sendo exercido da maneira correta, da forma correta. Por que isso, pastor? Olha, irmãos, Cristo veio para aqueles que não mereciam a Ele. Cristo morreu por aqueles que não mereciam que Ele morresse. Na cruz, lembrem-se que o ladrão que reconhece quem é Jesus diz: olha, nós fizemos, nós merecemos estar aqui, mas este homem, não. Em um dos relatos dos 4 evangelhos, um dos evangelistas vai declarar: verdadeiramente este era um homem justo. Ninguém condenaria José por aquilo que ele fez. Mas em vez de julgar os seus irmãos, em vez de condenar os seus irmãos, José disse: agora chegai-vos a mim. Não merecia Daniel, mas José disse: venham para perto de mim, estejam comigo. Sabe, essa dinâmica que a gente poderia entender cada vez mais, irmãos, na nossa vida. Em vez de se deixar levar pelo ódio, em vez de se deixar levar pelo rancor, em vez de se deixar levar pela ira, pela raiva, por tantas coisas que são semeadas e faladas dia após dia, deveríamos ser aqueles que levam a graça de Deus para a vida dos outros. Nós que éramos simplesmente pecadores perdidos, que mereciam continuar vagando, mas Jesus, por sua graça, nos escolheu a nós, para não sermos simplesmente salvos, mas para sermos aqueles que ainda vão levar a palavra de salvação a tantos e tantos outros que serão tocados e alcançados pelo Senhor. É graça. É graça, irmãos, é graça. É graça que nós precisamos entender isso. Cada dia. Precisamos compreender, irmãos, que
Deus, mesmo sendo santo, mesmo sendo justo, mesmo proveu para nós a salvação, proveu para nós o perdão, proveu para nós um momento diferenciado. E esse momento diferenciado, ele se apresenta no capítulo 45 do livro de Gênesis, na revelação de José aos seus irmãos. Em um momento único, em um momento épico, você vai encontrar a mudança alcançando, como nós precisamos entender isso. Os irmãos José estavam na presença dele e estavam cegos. Não sabiam quem era ele. Mas o Senhor abriu os olhos. Lhes foram abertos os olhos. Os nossos olhos foram abertos. Cristo se utiliza de uma palavra muito parecida quando ele diz: vinde a mim. Graça. Graça. É o que nós precisamos compreender todos os dias, irmãos. O que é graça? O que é o vivenciar dessa graça? Cada dia, cada vez, cada momento, graça. Graça de Deus. Graça sobre as nossas vidas. Quando a gente para entender isso, que essa graça que sem merecimento adentrou na porta, ou melhor, na casa de Zaqueu, que olhou para Zaqueu e disse: ó, desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém estar na tua casa. Zaqueu é um cara odiado, um cara totalmente ao lado da sociedade, um bandido, um ladrão, que roubava. Mas a presença de Jesus, a graça de Jesus alcançou ele de tal forma que Zaqueu diz: ó, Senhor, a partir de hoje eu vou pegar metade do que eu tenho, vou doar. E se eu roubei de alguém, e ele sabia que tinha roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a graça chegou naquele lugar. Sabe, irmãos? É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos manter e entender a cada dia. Essa graça tão diferenciada que se achegou a nós. E é isso, esse é o verdadeiro papel da igreja de Jesus Cristo nessa terra. É pregar essa graça, é levar esse amor imerecido, é levar a salvação àqueles que não merecem salvação. É mostrar para todo ser humano que eles carecem de Cristo, que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que só tem uma forma. Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então José está mostrando a graça e a salvação aos seus irmãos. Que graça, que amor. Louvado seja Deus por isso. É graça. Não vem de obras, como declara o apóstolo Paulo no capítulo 2 do livro de Efésios. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que os irmãos de José tinham feito, a figura dos pecadores que somos nós hoje, para os irmãos de José, no capítulo 45 do livro de Gênesis. O que os irmãos de José fizeram para merecer vida, Jaqueline? Quais foram as ações dele? Quais foram as atitudes deles para alcançar a graça, para alcançar vida? Nenhuma. Nenhuma. É o que Paulo declara em Efésios, é o que Cristo diz, que ele é o caminho, ele é a salvação. Sabe, nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender isso. Ainda, nos versículos 5 ao 8, do 14 ao 15, nós vamos encontrar a reconciliação. Ao contrário de um julgamento justo, que seria condenar os seus irmãos, José perdoou os irmãos e prometeu abençoá-los. Já parou para pensar nisso, Josani? É uma loucura. Sabe? O versículo 10 diz assim, ó: habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens aí, te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo que tu tens.
José disse que, além de perdoar, ainda ia enriquecer ou manter a sua família. Você já imaginou isso? Irmãos, eu quero que você pare e pense, porque José não está falando para pessoas boas. Olha para essa pessoa que está do outro lado, diz para ele: José está falando para gente boa não, viu? Diz aí para essa pessoa: lembra-te que muitos desses irmãos queriam matar José. Você já imaginou um troço desse, irmão? Você chegar para uma pessoa que diz assim: vou te matar, Giovanni. Meu irmão, eu quero arrancar tuas orelhas uma. Não, dar um tiro é rápido. Eu quero arrancar tuas orelhas uma por uma. Arrancar teus dentes um por um com alicate, sem anestesia. Arrancar as tuas unhas, depois cortar os teus dedos um por um. E aí depois, no final de tudo, quem sabe, eu não te mato. Está vendo para onde ele corre? Ó? Onde ele foi buscar abrigo. Sabe? E aí você olhar para essa pessoa que desejou tanto mal a você e dizer para ela: olha, vem para perto de mim, eu te perdoo e eu ainda vou te sustentar. Eu vou te enriquecer. Eu não vou te deixar empobrecer. Já imaginou nisso? Já parou para pensar nisso? A graça, como ela é fantástica, como ela é fabulosa. Sabe? Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O nosso cansaço maior é carregar o fardo do pecado. Nosso cansaço maior é esse. Ainda, Cristo disse que nós não estaríamos só. Ele estaria conosco até a eternidade. Cristo disse que do mesmo jeito que o Pai alimenta as aves do céu, que não plantam nem regam, mas elas têm o que comer todo dia, Cristo disse que nos sustentaria. Nós não somos merecedores. A igreja de Cristo, o povo de Deus na terra, precisa olhar para aqueles que vos cercam, não por merecimento, mas com olhar de graça, com olhar de misericórdia. Sabe, irmãos, é isso que a gente precisa compreender, é isso que nós precisamos entender. Esse é o olhar cristão que nós devemos ter, esse é o olhar da graça. Não é porque fulano não merece, não, cara, mas é porque ele não merece, por isso você tem que fazer por ele. É por isso que você tem que fazer por ele. Sabe? É aquela dinâmica que Jesus Cristo falou quando ele ministrou sobre a parábola do filho pródigo. Que o cara pediu que não era, o que era dele, mas não era no tempo certo. Aquele não era o tempo. O pai não tinha morrido. Ele pegou o dinheiro que o pai deu, foi para a gandaia, foi se prostituir, foi fazer um monte de porcaria com a vida dele. Quando não tinha mais nada, foi viver em empregos dissolutos, acabou num curral de porcos, comendo lá as bolotas ou a lavagemzinha, que é da porca. Ele lembrou: esse cara, o escravo mais fraco do meu pai tem comida todo dia para ele. O escravo. Voltar para casa. Quando ele volta para casa, quem está na porta? De braços abertos. Quem manda limpá-lo? Quem manda botar uma roupa nova? Quem dá um anel? Quem faz a festa? Aquele que foi mais afrontado. Quem ficou indignado? O irmão. Tio Neto. O irmão. O que foi que o irmão perdeu? Diga aí para mim. Nada. Porque ele estava lá. Quando ele, com raiva, não quer entrar na festa, que o pai chegou: o senhor não conheceu. Peraí, você nunca comeu um bezerro aí, nunca fez um churrasco. Você não fez porque você não estava aí. Sabe? Muitas das vezes, irmãos, aí só para fugir um pouquinho do assunto, os filhos de Deus deixam de desfrutar a graça, a provisão, o milagre, a cura de Deus, porque não vão atrás. Porque está tudo lá, irmão. Está tudo aí. Mas as pessoas não vão aí, já era. Mas, irmão, preste atenção nisso. É a graça. Aquele pai, né? Para os pais que estão aqui presentes, talvez fosse aquele pai que disse: olha, você, eu vou lhe receber em casa, mas não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Aí no outro dia, bababá, bababá, e no outro dia, bababá, bababá, o tempo todinho. Eu me lembro de uma ilustração do João Rio Palharim, bem antiga ela, que ele falava da questão das segundas chances. Eu não vou contar ela toda não, porque ela é muito grande. O princípio é a mesma coisa. É um filho que pegou tudo que o pai tinha,
e torrou, e o pai morreu e deixou uma herança, e ele torrou a herança do pai todinho, endividado. Aí o pai disse, olha, se você fizer tudo isso, depois que eu morrer, eu vou deixar ali num estábulo, uma coisa assim, e deixou uma forca para ele. E disse para ele, do jeito que você vive, esse é o seu fim. Mas eu quero dizer para você que o nome desse fim aqui chama-se segunda chance. E quando o jovem tinha destruído tudo, ele lembrou de quem? Segunda chance. Aí ele vai até a segunda chance, bota a corda no pescoço, pula. Aí quando ele pula, a linha lá era uma linha oca. E quando ele pula, a linha quebra e cai joias, ouro, dinheiro, tudo sobre ele em uma carta. Disse, meu filho, jamais eu desejaria a sua morte. Eu estou lhe deixando uma segunda chance, que você tenha aprendido e saiba como usar essa segunda chance da maneira certa. Para você entender bem rápido, sabe? Irmãos, isso é graça. Isso é graça. Muitas das vezes, nós olhamos para as pessoas que gritaram diante de Pôncio Pilatos, solta Barrabás, e a Cristo, crucificam. Mas o nome daquele momento ali, além de ser salvação e perdão para mim e para você, para Barrabás tinha um nome. Sabe qual era o nome? Segunda chance. Era a segunda chance de Barrabás. Nós precisamos entender isso. Então, a reconciliação. José quis reconciliar-se. Não partiu dos irmãos se reconciliar com José. Partiu de José se reconciliar com os seus irmãos. Não partiu de mim, de você se reconciliar com Deus. Porque às vezes a gente acha, eu fui para o Senhor. O dia que Deus abriu os seus olhos. Hoje é dia da gente se reconciliar. O dia que Deus abriu o seu entendimento, disse, hoje é o dia da gente se reconciliar. Como nós precisamos entender isso, irmãos? Os irmãos José receberam naquele momento o seu perdão. Chegou até eles o perdão. E o mais fantástico de tudo, irmãos, é porque eu lendo o texto aqui, eu só vou encontrar lá na frente, sabe? Lá na frente, lá já no final do livro de Gênesis é que eu vou encontrar. Mas aqui no capítulo 45 tem uma coisa que eu não encontro. Sabe o que é que você não encontra? E eu não encontro? O que é que a gente não encontra? Na reconciliação, no capítulo 45, na apresentação, na graça agindo. Não tem um pedido de perdão. Seu pai deve ficar muito feliz com você, viu? Pense. Menino de ouro, esse menino. Viu? Vou escrever para o seu pai hoje uma mensagem. Parabéns pelo filho. Pense. Irmãos, você não vai encontrar de forma alguma. Você não acha que ele dizendo, ei, José, desculpa aí. Cara, José, olha, eu vou ser sério, eu puxei a faca. Eu ia arrancar, rasgar até o bucho, José. Mas acaba não deixou aí, mas tu me perdoa? Você não consegue, vão estar aterrorizado toda aquela situação. Mas ninguém chega para José. No capítulo 50 ou 51 de Gênesis, se não me falha a memória, você vai encontrar. Quando Jacó morre, que aí os irmãos pensam, José não matou a gente lá atrás, porque papai estava vivo. Aí se José mata a gente, papai morre de desgosto, aí José ia não. Mas agora papai morreu. José vai nos matar. Vou matar. José não mata. O sentimento de José continua o mesmo lá na frente. Acaso tomaria eu o lugar de Deus? Deus me colocou aqui, permitiu tudo isso para que a gente chegasse a esse momento. Mas aqui você vai encontrar os irmãos José sendo perdoados, chamados à comunhão com José, chamados a estar junto de José, sem pedir perdão. Isso é graça. Diz aí para o professor que está ao teu lado, isso é graça. Fantástico, irmãos. Exatamente. Perdão é um negócio muito maluco. Que, primeiramente, a gente só quer perdoar quem chega e pede perdão e se arrepende de verdade, é ou não é? Que a gente diz logo, só vou te perdoar, mas se tu fizer de novo, não é assim? Parece briga de marido e mulher, né? Marido e mulher tem umas recorrências às vezes nas brigas, aí chega, não vou perdoar tu dessa vez, mas se tu fizer de novo,
Aí você pede perdão a Deus e Ele te perdoa. E você quer entender, a maior loucura é que quando o Senhor abriu o seu entendimento, o meu entendimento, depois que você entende o que é perdão, você vai saber o que é pedir. Mas o primeiro perdão, eita glória, então, acompanhando o culto aí, ó, graças a Deus. Sabe, o primeiro perdão, o perdão da reconciliação na sua vida, o Senhor abre os seus olhos, você entende o que Jesus fez, porque é isso que acontece, você entende, você quer confessar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você quer verdadeiramente aceitar o sacrifício dele na cruz por você, mas você não pediu perdão por nada disso. Ele disse, ó, entendeu o que eu fiz? Vem para mim. Fantástico, irmãos. Fabuloso. E sendo algo divino, nesse ponto aqui, a gente entende a cruz. Porque na cruz, antes de gritar, está consumado, Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma questão, por exemplo, só para a gente colocar um pouquinho de humor na coisa aqui, né? Você entender, por exemplo, Deus olha para Jaqueline e fala, vou perdoar, torce para o Corinthians, vou perdoar, porque não sabe o que faz. Não tem entendimento da coisa, bichinha. Perdoar, vamos perdoá-la. Entendeu? Essa é a loucura. É por isso que tem muita gente que fica doido sem entender, mas como? Às vezes quando você vai pedir perdão a alguém, mas olhe, só quem pode perdoar é Deus, isso é balela, irmãos. Porque a Bíblia declara que nós devemos perdoar uns aos outros. Uns aos outros. Um coração que odeia é um coração afastado de Deus. E já gerou em nós. Parabéns, ó. Isso é um aluno aplicado, estrelinha. Um dia você vai deixar de torcer para o Corinthians. Sabe, irmãos? Mas entenda isso. Essa é a dinâmica, Jaqueline. As pessoas entendem que só Deus. Mas Ele deixou conosco. Por quê? Porque a Bíblia vai declarar que quando nós não perdoamos, nós não somos o quê? Perdoado. Foi o que Jesus... Senhor, nos ensina a orar. João Batista ensinou, vou estar aqui, ó. Assim como eu fui perdoa, assim como nós perdoamos. Se você tem um coração que deveria estar cheio de graça, como estava o coração de José, que sofreu, que foi maltratado, que foi humilhado, na terra, irmão, preste atenção, a gente precisa entender isso. Tem gente que fala, não, porque eu fui maltratado, eu fui isso, eu fui aquilo. Cara, a gente entende todas as situações. Entenda a principal. Cristo não merecia nada do que ele sofreu, mas na cruz, ele olhou para a multidão que gritou, Barrabás, 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 e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Graça. Graça é fantástico, irmãos. Toda vez que eu paro, quando eu estava projetando essa dinâmica, terminando hoje de manhã, e eu me lembrava justamente dessa graça, essa graça maravilhosa. Sabe, essa graça que nos leva a viver uma vida aonde quando o diabo tenta lançar as nossas culpas na nossa frente, o Senhor chega e diz, ei, eu carrego as suas culpas. Eu carrego as suas culpas. Você entendeu isso? José foi um retrato de Cristo. Quando ele perdoa os seus irmãos. É exatamente a mesma coisa que Cristo fez por mim, fez por você. Deus nos perdoou e agora nós temos a responsabilidade de perdoar os outros na mesma medida. Esse é o ponto, irmãos. Perdoar da mesma forma que somos perdoados. Perdoar da mesma maneira que somos perdoados. E quando alguém diz, pastor, é difícil. Mas Jesus, não, pastor, Jesus é Deus. Entenda, Jesus é Jesus. Beleza. E José era quem? Hein? É você, né? É. Olha, José. Tá vendo aí, dona Fátima? Depois só tem uma conversinha com seu filho. Por favor, me ajude. Certo? Ui, José. É hoje. Sabe? José era um ser humano igual a mim, igual a você, irmãos.
Da mesma forma, você não vai encontrar, José foi vendido, e ele não é vendido diretamente para Potifar, lembre-se disso. José é vendido para uma caravana de mercadores que passava ali. José foi levado de filho mais importante de Jacó para uma praça onde os escravos eram vendidos. O cara chegava assim, aí olhava os dentes, olhava as orelhas, via o cabelo, acaba forte aí. Quanto é isso aqui? Acaba disse 100, eu pago 50, mas rapaz, o cabo é bonito, toca teclado, está terminando aí, faculdade. Rapaz, só pela faculdade eu vou pagar 75. Não, pague 80, não, 75. Se quiser, se não quiser, eu vou embora. Aí levou 75. Chegou em casa, mandou dar um banho, cortar os cabelos, higienizar o cara, tirar a barba, bigode. Acho que isso é a voz de Deus, cara. É a voz de Deus. Isso. Ó, a senhora concorda? Você concorda? Vise. Ó. Sabe, irmãos? Então, estava lá. Chegou na casa de Potifar sem honra nenhuma. E o fantástico de José é que José chega como o último escravo e se torna o primeiro. O fantástico de José, preste atenção nisso, irmãos. Ó, tem um bando de crente. E aí eu me deleito, né? Porque bater só em quem não é crente é fácil. Eu gosto de bater nos crentes, que os crentes dizem que lê Bíblia. Se lê Bíblia, se os crentes lessem Bíblia, irmão, aí a gente tem a coisa era diferente. Por quê, pastor? Porque quando você vai para a casa de Potifar, você vai encontrar Potifar irricando por causa de quem? De José. O que o pai de José, Jacó, fazia com Labão. Porque Labão mentiu para Jacó, enganou Jacó, ludibriou Jacó, fez Jacó trabalhar 14 anos pela mulher. Mas quando Jacó disse, vou embora, Labão diz, não vai não, porque Deus está me abençoando por causa de tu. Que funcionário era Jacó. Que escravo era José. Tão dedicado. Sabe? Fazia com excelência toda a dinâmica que ele estava lá. Que Potifar fez, cara, vou te colocar como senhor dos escravos. Você imaginou um troço desse? Escravo. E aí, ó, olha bem para mim, escravo. Qual o salário do escravo? R$0. 30 dias, R$0. Acabou, era o salário de José. E ele, mesmo assim, trabalhava com dedicação. Aí, quando eu falo que tem crente que lê Bíblia, que seria diferente se lesse e começasse a praticar, é porque, meu irmão, você chega em lugares que o pior funcionário, quem é? Quem mais reclama, quem é? Quem mais dá nó cego, quem é? Quem mais faz coisa errada, quem é? Isso dá uma dor na alma. Vise. Será que ele está assistindo esse culto, hein? Mas eu vou mandar o contato dele, que eu vou mandar um link. Ó, escuta aí, seu Bené. Sabe? Tá. E ela disse que trabalha, filho. E ela recebe por isso. É triste. Olha, meu pai. Pense. E aí, irmãos, estava lá José sendo o melhor escravo. Se os crentes lessem isso, caramba, eu tenho que ser o melhor. Sabe? Não, mas é porque o salário é pouco. Mas quando tu foi entrar, tu não já sabia qual era o salário? É uma loucura, né, Ronieri? O cara vai para uma entrevista de emprego, o cara diz, ó, o salário aqui é 1.200. Não, mas eu quero, estou precisando, eu quero. Aí quando entra, que sabe de toda a dinâmica do trabalho, mas é muito pouco. Mas na entrevista tu disse que queria. Tu sabia quanto era. Eu acho fantástico isso. Você sabe que é pouco. Aí você pode dizer, mas existe a possibilidade de lá na frente esse negócio aumentar? Aí o cara diz, ó, existe, daqui a uns 6, 7 meses, quem sabe, aí o cara, então eu vou investir aqui. Beleza. Mas o cara sabia que não tinha dinâmica. Aí foi, aí depois vai lá. O que me dói mais é quando o cara diz que é crente. Isso dói na minha alma. Pense. Por quê? Porque para mim um cristão tem que fazer diferença, irmão. Ele tem que fazer diferença, ele tem que ser o melhor. Ele não pode ser igual. Ele não pode ser igual. Ele pode estar no meio de um monte de gente ruim. José foi para a prisão. Sabe? Dá um Google quando tu chegar em casa.
Vê se tu encontra assim mais ou menos como é que era o contexto de uma prisão egípcia. Como os caras eram tratados na prisão egípcia. Aí você vai ver onde José foi o melhor preso da prisão. Aí vocês, caramba, essa é a diferença, irmãos. Perdoe porque você foi perdoado. Não é merecimento. Não é merecimento. Temos que agir da mesma forma. José foi injustiçado, foi, mas preferiu perdoar. Abrindo aqui um parênteses, lembre-se, quando você não perdoa, a única pessoa que vai desfrutar das consequências da falta de perdão, sabe quem é? Você. Quando você alimenta ódio no seu coração, fulano vai ver só, eu vou odiar até ela morrer. Pff. Desculpa aí, tá? Besta. Vai morrer você. Quem vai adoecer é você. Mas eu estou odiando a pessoa. Você vai morrer sozinho, você vai morrer sozinha. Por quê? Porque a única pessoa que desfruta dos frutos do ódio é quem odeia. A única pessoa que desfruta dos frutos da amargura e do rancor é quem alimenta isso no seu coração. Porque o outro lado jamais será alcançado por isso. Alcança não, pastor? Chega não. Chega de forma nenhuma. Eu tenho aqui, tenho ódio de Jordan. Aí Jordan está vivendo a vida dele, estudando, sabe? Fez o Enem, passou, medicina na UFPB, Chau. Não é Jordan isso aqui, rapaz, é Jordan. Aí Jordan tá lá, cara, terminou e odiando. Melhor aluno de medicina, odiando o Jordan. Aí sai o Jordan para fazer residência no Einstein, em São Paulo, e eu odiando o Jordan. Aí Jordan se torna um novo Calil da vida, programa na televisão internacional, sabe? Foi chamado para fazer cirurgia no presidente dos Estados Unidos, e eu odiando o Jordan. Doutor Hollywood foi fatal, viu? Sabe? Quem morreu? Foi eu, irmão. Porque que Jordan foi ver a vida dele. Rapaz, fulano tem ódio de tudo, mas eu não tenho ódio dele. Não tenho ódio dela, não tenho nada contra. A minha oração, meu desejo é que Deus abençoe, que Deus faça crescer, que Deus faça frutificar. Pastor, e por que essa pessoa não vai ser alcançada por essa bênção? Porque ela está com o coração cheio de ódio. Ódio, ela só quer odiar, ela quer odiar. José tinha todos os motivos para odiar seus irmãos, para odiar a sua situação, para odiar a mulher de Potifar, para odiar todo mundo. Mas José disse, venham, se ajuntem a mim. É a graça, é Cristo no coração, é Cristo na vida, é o Senhor agindo. Sabe, você fazendo a diferença. Eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, a coça quer água, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, a coça quer beber na superfície, eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar no oceano da graça. E eu quero engrandecer e glorificar o teu nome. O apóstolo Paulo, preso em Roma, condenado à morte, continuou escrevendo, falando do amor, falando de graça, falando de perdão, sabe? Continuou lá evangelizando quem estava lá ao lado dele, sem dar uma palavra de murmuração, sem lançar uma única maldição a ninguém. Isso é fantástico, irmãos. Esse é o ponto. Se não me falha a memória, a igreja que mais deu trabalho para Paulo foi Coríntios. E se não me falha a memória, Coríntios disse que estava disposto a gastar e a se desgastar pelos irmãos em Coríntios. Gastar o dinheiro que Paulo ganhava fazendo renda e se desgastar o físico, o emocional, por aqueles irmãos. Fantástico de Paulo. E graça, sabe? Pastor, por que isso? Porque quando você tem uma experiência verdadeira com a graça transformadora do Senhor, a sua vida é impactada, irmão. Não importa se você está lavando o chão, se você está varrendo, se você está limpando, você está fazendo com amor e com graça. Não importa se os outros estão murmurando, reclamando, você está feliz, cheio da graça. É isso que José está fazendo, é isso que a gente precisa entender, é isso, irmãos. Observar a ação deste homem e dizer, Deus, eu quero fazer igual. Eu quero fazer igual. A gente precisa entender, é o jovem, né, que
chegou, decidiu, fez um voto, né? Aí deixou o cabelo crescer. Acho que eu vou fazer isso, deixar o cabelo crescer, fazer um rabo de cavalo aqui, umas trancinhas, né? Show, já tem a aprovação da mídia, viu, dona Fátima? Aí deixar a barba grande, sabe? Aí o jovem estava assim, aí o pai disse para ele, meu filho, eu quero lhe dar um presente. Aí o filho disse, eu quero um carro. Aí o pai disse, eu vou lhe dar um carro. Aí o filho disse, oxente, coisa boa, mas eu só dou um carro a você se você cortar esse cabelo e fizer essa barba. Aí o menino disse, pois pai, eu não posso fazer isso, porque eu quero ser igual aos profetas do Antigo Testamento, que eles tinham cabelo longo e a barba comprida. Aí o pai foi e disse, pois está certo, pois eu vou honrar o seu desejo, eu não vou lhe dar um carro. Mas por quê, pai? Porque os profetas não andavam de carro, eles andavam a pé. Vou honrar seu voto. Simples assim. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso, observar, dizer, eu quero fazer assim. Tem gente que olha para a Bíblia e quer os milagres. Tem gente que olha para a Bíblia e no meio das batalhas quer olhar para o sol e dizer, para aí que não está na hora de você se pôr. Tem gente que quer olhar para a Bíblia e chegar perto da rocha e sai água. Sabe? Tem gente que quer olhar para a Bíblia e dizer, menino, levanta e anda. Tocar no caixão, acorda. Querem isso. As provisões, sabe? Você chegar em casa, aí abre aquela lata de sardinha, de molho de tomate, coqueiro, aí tem lá 2 ou é 3? 2, né? Acho que é 2. Quando eu era criança era 3, tiraram uma. São 2. Aí você olha para as 2 sardinhas, está lá no molho de tomate, aí faz aquela oração e convida 10 amigos para comer sardinha com pão. E bota um pão só na mesa. Jéssica não vai, então a gente convida, né? Aí, faz aquela oração e multiplica a sardinha e o pão. Tem gente que quer isso, mas não quer perdoar, quer impor o perdão, quer justificar porque não perdoa. Eu tenho que entender. Eu quero dizer para você que José tinha todos os motivos para não perdoar. Ele preferiu perdoar. Ele preferiu perdoar. Os irmãos de José fizeram tudo pelo dinheiro. José perdoou de graça. Você já foi machucado, ofendido por alguém? Houve um momento em que as pessoas fizeram mal a você? E o que você faz quando isso acontece com você? Lembre-se, nós temos o exemplo de José. Melhor, nós temos o exemplo de Cristo para seguir na nossa vida. Precisamos entender que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, a ninguém torneis mal por mal, antes pagai o mal com bem. Sabe, irmãos, é essa a dinâmica. Paulo declara, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. O outro quer briga, meu irmão, vai brigar sozinho, eu não estou nem aí. Não quero. Deus não me chamou para brigar, Deus me chamou para fazer a diferença. É isso que nós precisamos entender, irmãos. José fez, porque ele decidiu. Como é que eu posso perdoar? Eu tenho que decidir perdoar. Perdão é uma decisão minha. Perdão não é uma decisão dos outros. Vai doer? Vai. Vai ser fácil? Não. Seria hipocrisia e mentira minha se eu dissesse para vocês, irmã, é fácil demais perdoar. É mentira. Mas se você decidir perdoar, você consegue. É uma decisão. Decida perdoar. É melhor para você. Devemos nos lembrar o quanto nós machucamos ao Senhor. Como nós machucamos a santidade de Deus. E uma coisa. Bota a mão no ombro dessa pessoa que está do lado e diz, preste atenção nisso. Agora olhe para mim. Quando você decide não perdoar,
Você sabia que você está machucando a Deus? Machucando a santidade? Machucando o que Cristo fez por você? Pastor, porque Ele deixou o exemplo para mim e para você. Então, quando eu dizer, eu não vou, peraí, Jesus, fica aqui, não vou fazer não. Não, faça o certo. Perdoe. Perdoe. É o que a Bíblia nos ensina a fazer. No versículo 9, do versículo 9 ao 13, do capítulo 45, nós vamos encontrar uma responsabilidade, a lição da responsabilidade na graça que José declara. José podia ter despedido seus irmãos sem nada, porque era justamente o que eles mereciam. E José não faz isso. José despede ele com os alimentos e ainda despede ele com uma ordem. Voltem, tragam o nosso pai, traz tudo que vocês tiverem, eu vou fazer a diferença na vida de vocês. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Podia mandar eles para casa sem esperança de nada. Manda eles para casa com a esperança de tudo. Já disse, ei, filho, tem mais 5 anos de fome ainda aí. Só foi 2, é 7, só foi 2. Tem mais 5 de fome. Tem uma promessa de coisas boas para você aqui. Irmãos, isso é graça. Jesus dá uma ordem parecida com essa. Jesus disse que a gente tem que pregar o evangelho para todas as criaturas da terra. Nós somos alcançados. Devemos falar da graça e da glória de Jesus para todos, conhecidos e não conhecidos. Precisamos compreender isso diariamente. Essa é a mensagem que José declara a seus irmãos. Vão para casa, digam ao nosso pai, estou aqui. Traz ele a comida, a proteção, a provisão. Você e eu temos a obrigação de chegar para aqueles que se afastaram, aqueles que não conhecem ainda, e dizer para eles, há pão na casa do pão. Há vida na casa do Pai. Há perdão na casa do Pai. Há esperança em Cristo. E uma esperança viva. A gente precisa compreender isso cada vez mais. Nas suas mãos existe uma mensagem de cura e de transformação. Se você não tem levado ela adiante, a culpa é sua. A mensagem que o mundo inteiro precisa ouvir é a mensagem que todas as almas precisam ser redimidas, ter um encontro com Cristo. A mensagem é o que João declara no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é o que Paulo declara no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. A sua e a minha mensagem é aquela que é declarada no capítulo 16, no versículo 31 de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É a graça, irmãos. É a graça. As armas que o Senhor tem nos chamado para usar é o perdão, é a compaixão, é o amor, é a misericórdia. Nós precisamos compreender isso. Entender que em Cristo nós alcançamos uma vida nova. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. E Paulo ainda declara na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho nada para se gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pois ai de mim, se não pregar o evangelho. Muitas das vezes nós desperdiçamos muito tempo falando de tudo.
falamos de instrumentos musicais, falamos de carro, falamos de futebol, falamos do novo filme, falamos da nova série, mas não falamos do Evangelho de Jesus Cristo. Das boas novas que vieram sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, o foco da nossa mente, do nosso coração é outro. O foco de José sempre foi ser o melhor. José foi o melhor filho, José foi o melhor escravo, José foi o melhor prisioneiro, para somente depois se tornar governador. Porque José vivia debaixo da graça. É a graça. É a graça que nós devemos vivenciá-la e transparecer para a vida de outras pessoas. É a graça, irmãos. Só com graça. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado.